Boa noite, graça e paz a todos em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Todo mundo bem? Bom, né? É isso aí. Todo mundo já sabe qual é a epístola? Terceira epístola de João. Então vamos abrir lá. Vou dar uma folga pro Anderson. Topei o desafio de dar continuidade a essa epístola, né? Então, terceira João, epístola de terceira João. Nós vamos meditar hoje, nessa noite, apenas os versículos 5, 6, 7 e 8, que até então, ainda é falando de Gaio, e nós vamos meditar nesse servo do Senhor. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração, pedir a direção de Deus, para que Ele possa, nos conduzir em todo esse momento aqui, para que nós possamos compreender bem a palavra de Deus e poder colocar ela em prática, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, é com muita alegria em nosso coração que nós nos reunimos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, porque Tu, Senhor, é o único digno de ser exaltado em toda essa terra. Não existe ninguém maior do que o Senhor. O Senhor é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores. Pois é diante desse Senhor e Criador que nós nos rendemos nessa noite para aprender da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale a Tua vontade aos nossos corações, nos revela, mostra para nós, por meio da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos continuar sendo discípulos verdadeiros do Senhor. Queremos ser homens e mulheres que batalham, que lutam pela fé evangélica, com toda a integridade, com toda a veracidade que ela deve ter em nossas vidas, no nosso dia a dia. Pai, nos abençoa, nos mantém aqui seguros na Tua presença e que nós possamos nesse momento, Pai, absorver o máximo daquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Eu tenho como um tema para essa reflexão de hoje à noite: cooperadores da verdade, ou cooperando com a verdade. O nosso texto, que vai do versículo 5 ao versículo 8, vamos dar uma lida, assim bem, já para a gente ir já identificando as primeiras palavras até então, que diz assim, versículo 5: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? São 4 versículos, não é? São 4 versículos que ele aponta para o último versículo. O propósito é o último versículo. A mensagem da qual João queria falar a respeito desse servo Gaio aponta para o versículo 8. Vamos de novo só ao versículo 8, que diz assim: Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E é daí que sai o nosso tema: cooperando com a verdade.
cooperadores da verdade. Depois de nós aprendermos na semana passada que João expressivamente ele expressa o amor, por Gaio, que dentro dessas suas primeiras palavras ele ora por sua saúde, por sua prosperidade, e que muito se alegra por saber que todos da igreja andam na verdade. Essas foram as primeiras palavras do apóstolo João, escrevendo a esse guerreiro chamado Gaio, esse servo de Deus, esse cristão, e reconhecendo a benevolência que esse homem tinha e era e vivia. Então Gaio ele começa essa carta expondo essas grandezas, essas qualidades da vida do Gaio. E João, nesse pequeno trecho, agora, ele fará uma solicitação a todos os crentes. Esse é o objetivo dele nesses 4 versículos. Ele faz uma solicitação a todos os crentes daquela igreja a seguirem o bom exemplo desse servo de Deus chamado Gaio. A carta é escrita para ele, mas é evidente que Gaio ele não está sozinho. Ele é um membro de uma igreja. E a ideia que João, nesse pequeno trecho, quer nos levar é a seguir esse bom exemplo do Gaio. Ok? Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. De que forma um cristão ele pode cooperar com a verdade do Evangelho na sua expansão? Comente um pouco, em breves palavras. De que forma um cristão ele pode cooperar com a verdade do Evangelho na sua expansão? Se coloque aqui agora como alguém que está cooperando com o Evangelho, e de que forma você poderia fazer isso? Alguém? De que forma um cristão ele pode cooperar com a verdade do Evangelho na expansão do reino? O Evangelho. Como é que eu posso cooperar para que o Evangelho ele seja mais expandido? Evangelizando. Então eu pessoalmente, eu preciso ser esse agente da evangelização. Assim eu estou cooperando no reino de Deus. Amém? Quem mais? Dando um bom testemunho. Eu sou cooperador da expansão no reino de Deus. Sim. Se nós não dermos um bom testemunho, isso pode impedir a salvação de alguém. Isso pode atrapalhar a verdade pregada para alguém. O nosso testemunho é fundamental, porque nós carregamos a imagem de Jesus, não é verdade? Quem mais? Obrigado. Quem mais? Ele falou, né? Dando testemunho. O Pedro Jorge falou sobre... Foi sobre testemunho, né? Sim, mas precisamos ser um cristão convicto daquilo que nós cremos, dessa verdade, não é? Então, nós temos essas respostas. A gente tem algumas convicções de que
pessoalmente, eu faço parte dessa cooperativa da expansão do reino de Deus no mundo. Ok? Eu entendo que essa é a ideia que João, ele, por meio de Gaio, ele quer ensinar a igreja. Ok? Então, meu objetivo nessa noite é tentar levar os irmãos a refletirem, lógico, a praticarem, principalmente de que sejamos cooperadores na expansão do Evangelho, auxiliando com os nossos recursos na mesma, né? Recursos materiais, recursos pessoais na expansão do reino. Vocês vão perceber que, de alguma forma, João, ele, pelo exemplo de Gaio, ele vai mostrar para a igreja o quanto é importante ser esse cooperador. Como eu já disse, João, do versículo 5 ao 8, ele vai relatar aqui um testemunho de um homem, Gaio, que hoje nos ajuda a dar continuidade a esse processo. A igreja, no princípio, ela tinha uma forma de trabalhar, de investir na expansão do reino de Deus. E esse processo, ele não pode parar. Esse processo da expansão do reino, ele não pode morrer. Então, a terceira carta de João, ela vai ser tão importante quanto, eu diria, o próprio livro dos evangelhos. O evangelho de João. Porque João, em nenhum momento, ele vai deixar de falar sobre a figura principal, que é Jesus. A primeira lição está nos versículos 5 e uma parte do 6, tá bom? Vamos reler o versículo 5 até uma certa parte aqui do versículo 6. Ele vai dizer assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Até aqui, João está falando de Gaio. Então, a primeira lição é: vamos olhar para Gaio e ver que, de fato, ele é um homem fiel e amoroso na sua receptividade aos estrangeiros. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse homem chamado Gaio. Gaio foi um homem fiel e amoroso na sua receptividade aos estrangeiros. Eu entendo que Gaio era alguém que ele faz parte de uma igreja local e que esse homem, ele, pela sua igreja, ele transmitia, ele anunciava um bom testemunho no quesito hospedar itinerantes. Ele era alguém que se importava com aqueles que estavam passando pela igreja. Ou seja, Gaio está fielmente servindo e amando os missionários que passam por ali. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, o que é que vem na nossa mente? Um grande missionário de Deus, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário de Deus. Ele viajou bastante, ele implantou igrejas, mas pode ter certeza que se Gaio não teve a oportunidade de receber Paulo em sua casa, certamente ele recebeu alguém conhecido do apóstolo Paulo. Era
homem fiel e amoroso nessa prática. Então, o que esses versículos querem nos dizer é que João reconhecia, o apóstolo João reconhecia e fez questão de expor nessa carta, em forma de elogio, o quanto Gaio amava a obra missionária e os seus cooperadores de Deus nessa missão. João ressalta isso: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Não apenas cristãos da igreja local, mas eu entendo que até mesmo aqueles que passavam por lá davam bom testemunho desse homem chamado Gaio. Davam bom testemunho da sua receptividade e fidelidade, como ele tratava essas pessoas. A igreja dava bom testemunho ao seu respeito de que Gaio era um homem que era exemplo em hospedar irmãos, em sustentar irmãos e enviar irmãos missionários com condições a prosseguirem suas viagens missionárias. Então, João está dizendo para nós que Gaio continue fielmente, continue amando, continue praticando essa verdade. O apóstolo João está elogiando Gaio, motivando Gaio, para que ele continue prosperando diante de Deus nesse sentido. Continue abençoando cristãos, pessoas, pelas dádivas que ele obtinha da parte de Deus. Gaio, ele era um cristão típico, de raras qualidades. Hospedava itinerantes, lhes abastecia, sustentava, dava o suporte necessário, dava os recursos necessários para aqueles viajantes. E olha que não era fácil. Quando nós olhamos a figura do apóstolo Paulo, nós sabemos o quanto aquele missionário sofria em suas viagens missionárias. Então, porque a Bíblia ela é muito enfática quando ela fala do apóstolo Paulo. Mas vamos entender uma coisa: não era só Paulo que era missionário. Haviam outros missionários. E eu entendo que não apenas Paulo, ele era missionário, como ele também ajudou outros a desenvolverem essa missão de pregar o evangelho mundo afora. Agora, qual é a lição para nós aqui, irmãos? Que lição nós podemos tirar dessas palavras de João a respeito de Gaio? Que quando nós investimos os nossos recursos, seja eles materiais, seja eles logísticos, seja eles financeiros, nós praticamos boas obras e assim nós cooperamos no reino de Deus. Você entende que isso é importante para o reino também? Você entende o quanto isso faz uma grande diferença quando um cristão ele se envolve no quesito investimento de recursos na obra missionária? Essa é a grande lição, irmão, que João transmite para nós, se espelhando na vida de Gaio. E que bom que tinha homens como esses, não é? Gaio nos ensinando o quanto é importante amarmos a obra de Deus, o quanto é importante se desprendermos dos recursos materiais, mas termos uma visão de o quanto é importante avançar, abençoando a vida de outros,
principalmente daqueles que estão pregando o evangelho do reino. Por isso, irmão, o desafio, sempre que você tiver oportunidade, sempre que você tiver condições, abençoe a obra missionária. Seja como Gaio, um exemplo na obra missionária. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça disso. Isso é muito importante. Segunda lição, ainda no versículo 6, de onde nós paramos, até o versículo 7. Vamos ler. João diz assim agora: bem farás, a parte B do versículo aí, eu li até a palavra amor, né? Então, continuando, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Uma segunda lição muito importante também aqui para nós é que investir, mais uma vez, investir recursos físicos é o mínimo que Gaio estava praticando. Era o mínimo. Esse homem fiel e amoroso nessa questão missionária, ele entendia que esse investimento de recursos era o mínimo. E sabe por quê? Ele vai dar as razões para nós aqui. Aos olhos de João, porque quem está escrevendo a carta é o apóstolo João, né? Então, aos olhos de João, Gaio, ele foi exortado no sentido de motivação a satisfazer as necessidades daqueles que são dignos da obra em que estavam empenhados. Não apenas Gaio, mas também João, eles valorizavam o apoio à missão. E ele encontrou em Gaio esse grande servo apoiador das missões. E aos olhos de João, ele continua motivando esse homem a satisfazer essas necessidades. Porque ao fazer isso, ele estava praticando algo digno de Deus. Ele está dizendo o quê? Bem farás, é isso que João está dizendo para Gaio. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. E aí ele diz mais: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Mais uma vez, aqui, aos olhos de João, ele estava elogiando Gaio por sua atitude louvável a Deus. O que Gaio estava fazendo, o que Gaio estava praticando, era algo louvável a Deus. Mas também João exortava a continuar abençoando esses homens que dedicavam suas vidas a pregar sobre o nome. Esses homens não estavam fazendo qualquer coisa. Eles não estavam praticando qualquer obra. Eles estavam fazendo aquilo que é mais importante nessa terra. Eles estavam anunciando o nome. Pois, versículo 7 é enfático. Pois por causa do nome foi que saíram, nada receberam dos gentios. Esses homens, eles têm uma motivação aqui inquestionável. Eles estão fazendo isso por causa de quem? Eles estão fazendo isso por causa de quem, irmãos? Pode falar. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Esses homens estão fazendo o que estão fazendo por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E por que eles estão fazendo isso? Ou melhor, por que isso? Porque esses homens honravam sem nada precisarem dos gentios, ou seja, dos incrédulos, dos não crentes.
Eles estavam fazendo a obra de Jesus, mas eles não precisavam do apoio incrédulo. Então, se eles não tinham e não queriam e não recebiam o apoio dos incrédulos, quem poderia dar esse apoio a eles? A igreja. A igreja. Mas, quando toda a igreja ela não está envolvida nessa missão, Deus levanta pessoas para que elas nos dê exemplo do que de fato é mais importante. A motivação desses homens de viajarem, deixar o seu lar, deixar a sua família, eu não sei, mas eles tinham uma motivação de viajar mundo afora pregando o nome Jesus, o Evangelho de Jesus, o Jesus que nós já ouvimos nas duas cartas anteriores, o Jesus encarnado, o Jesus real desse homem. Então, que digno era o trabalho desses homens. Existe causa melhor do que esta? Existia missão melhor do que esta? De entregar o seu tempo, a sua vida, para fazer a obra de Jesus? Irmãos, eu sei que vocês têm coisas importantes a fazerem. Eu sei que vocês valorizam família. Eu sei que vocês valorizam trabalho. Eu sei que vocês valorizam muitas coisas aqui. Mas, irmãos, que em primeiro lugar esteja a obra de Deus. Que em primeiro lugar esteja a obra do Senhor. Não é verdade? Em primeiro lugar. Então, qual é a lição, irmão, para nós aqui? Que digno de sustento são aqueles que vivem do Evangelho. Sim. Que nós possamos investir, de fato, recursos de sustentar obra missionária, de sustentar pastores, de sustentar evangelistas. Isso não tem preço. Porque é pela causa de Jesus. O Brasil, ele recebe missionários, na maioria deles, americanos. De fato, eu, sinceramente falando, eu não conheço missionários de outro país. De todos os missionários que eu já conheci aqui no meu país, todos eles vieram dos Estados Unidos. Todos eles. Você conhece algum outro missionário que veio de algum lugar pregar o evangelho aqui para nós? Eu não conheço. Mas sei que também o Brasil, ainda muito pouco, mas envia missionários para a África. Vocês sabiam disso? No Nordeste, nós temos uma escola lá em Recife, que é o Ebenezer, vocês já devem ter ouvido falar. Lá, normalmente, existe um elo muito forte de pessoas enviando missionários brasileiros para a África do Sul, ali Moçambique, Guiné-Bissau, que é onde é os países que falam o português, né? Então, e veja, irmão, o quanto é importante isso. Se não fosse necessário, se não fosse uma obra digna, de fato ninguém saía do seu lugar. Mas podem ter certeza, irmão, o Evangelho chegou até nós, porque em primeiro lugar, homens foram enviados ao nosso país. Na maioria das capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, a Igreja do Senhor Jesus, ela foi conhecida porque o Evangelho do Senhor Jesus foi pregado aqui, porque missionários chegaram até a nossa terra. Mas eu estendo isso não apenas a esses missionários de fora, mas como eu já falei para você, olha, pastores, evangelistas, são pessoas que dedicam a sua vida, o seu tempo, para a pregação do Evangelho de Jesus. E eu entendo, irmão, que nessa carta, o apóstolo João, ele está
assim, aproveitando o exemplo desse homem, Gaio, a trazer para nós essas realidades. Então, basta nós lembrarmos que a causa deles é inquestionável. Qual era a causa desses homens a sair do seu país, a sair da sua terra, a sair do seu lugar e viajar mundo afora a pregar o evangelho? Mais uma vez, a causa é Jesus. Existe coisa melhor do que isso? Então, como Deus, Ele tem te abençoado. Eu já estou dizendo que Deus te abençoa. Disso eu não tenho dúvida. Como Deus tem te abençoado? Não esqueça, a tua bênção pode e deve abençoar a vida de irmãos que se dedicam pela causa de Jesus e de salvar vidas. Amém? Terceiro e último. Versículo 8. Vamos ler. Ele vai concluir para o foco da qual João queria que não apenas Gaio, mas a igreja a qual Gaio fazia parte, entendesse isso de todo o coração. Ele vai terminar dizendo as seguintes palavras: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Cooperadores da verdade. João, ele espera que a igreja siga o exemplo de Gaio. João está escrevendo para Gaio, e João espera que a igreja siga o exemplo desse homem. E que grande homem foi esse cara chamado Gaio. O que é que João está fazendo? Esperando que todos os cristãos desenvolvessem o hábito de sustentar, de hospedar, de enviar homens itinerantes para se tornarem cooperadores com Jesus. Não se tornar cooperadores de homens, se tornarem cooperadores de Jesus na expansão do evangelho. João, ele espera que os crentes em todo lugar, em todo mundo, assumam a responsabilidade dessa grande obra, desse grande desafio que é pregar o evangelho, que é pregar a palavra de Deus mundo afora. Portanto, devemos acolher esses irmãos. É o que diz João. Portanto, devemos acolher esses irmãos. Devemos dar todo o apoio, todo o acolhimento necessário, porque eles são pessoas que estão levando. Eu estou aqui trabalhando na igreja local, mas tem alguém que tem a ousadia, que tem a coragem de encarar hábitos diferentes, de leis diferentes, de costumes diferentes, de necessidades diferentes, e dedicar a sua vida, o seu tempo naquele lugar para salvar vidas. Irmão, isso é um preço inquestionável. Inquestionável. Alguém tem que sair do seu lugar, muitas vezes, para ir num país que ele não sabe nem a língua. E aí vai ter todo aquele processo, aprender a língua, a se adaptar com as leis daquele país. Sabe, irmãos? Já havia na época deles. E João, ele está querendo aqui incitar, desafiar todos que assim deveriam abraçar, cooperando com essa reflexão, com essa visão, com esse desafio da expansão do reino. Havia pessoas que não cooperavam. Você sabia disso? Dentro da carta aqui, haviam pessoas que não cooperavam. Diótrefes, que a partir do versículo 9 até o versículo 10, João vai fazer questão de falar desse homem, mas de maneira negativa. O mau exemplo que nós não devemos seguir. E aí, irmãos, eu concluo aqui.
relembrando essas três coisas, três fundamentos, seja você um cristão fiel e amoroso para com aqueles que vivem do Evangelho. Seja ele missionário, pastor, evangelista, seja ele quem for. É alguém que está dedicando a sua vida ao Evangelho, honre pessoas como essas pessoas. Era assim que João estava incitando, mostrando, desafiando, provocando a igreja a olhar para Gaio e ver o bom exemplo desse homem naquilo que ele estava cooperando para o reino de Deus. Segundo, seja você um investidor da expansão do reino, aplicando seus recursos, seja eles materiais, logísticos, espirituais, seja o que for. Porque você sabe que não vai levar nada. Então, aproveita aquilo que você tem, aquilo que Deus te abençoou. Porque era isso que Gaio estava fazendo. No começo da carta aqui, João está falando o quanto esse homem era rico e próspero, Gaio. Mas esse homem, ele não era rico só materialmente falando, mas esse homem, ele era rico espiritualmente. E ele era alguém que investia na obra do Senhor. E para encerrar, sejamos todos cooperadores do reino, que viva a verdade de Deus, que essa mensagem, ela não possa ficar apenas aqui, mas que essa reflexão, esse desafio, de fato, irmão, nós possamos levar para a prática. Leve isso para a sua vida, leve isso para a sua prática. Não perca de vista o bom exemplo desse homem, que João fez questão de escrever e que o Espírito Santo fez questão de registrar para cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, abraçar essa verdade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Havia pessoas que não cooperavam. Você sabia disso? Dentro da carta aqui, haviam pessoas que não cooperavam. Diótrefes, que a partir do versículo 9 até o versículo 10, João vai fazer questão de falar desse homem, mas de maneira negativa. O mau exemplo que nós não devemos seguir. E aí, irmãos, eu concluo aqui, relembrando essas três coisas, três fundamentos. Seja você um cristão fiel e amoroso para com aqueles que vivem do Evangelho. Seja ele missionário, pastor, evangelista, seja ele quem for. É alguém que está dedicando a sua vida ao Evangelho, honre pessoas como essas pessoas. Era assim que João estava incitando, mostrando, desafiando, provocando a igreja a olhar para Gaio e ver o bom exemplo desse homem naquilo que ele estava cooperando para o reino de Deus. Segundo, seja você um investidor da expansão do reino, aplicando seus recursos, seja eles materiais, logísticos, espirituais, seja o que for. Porque você sabe que não vai levar nada. Então, aproveita aquilo que você tem, aquilo que Deus te abençoou. Porque era isso que Gaio estava fazendo. No começo da carta aqui, João está falando o quanto esse homem era rico e próspero, Gaio. Mas esse homem, ele não era rico só materialmente falando, mas esse homem, ele era rico espiritualmente. E ele era alguém que investia na obra do Senhor. E para encerrar, sejamos todos cooperadores do reino, que viva a verdade de Deus, que essa mensagem, ela não possa ficar apenas aqui, mas que essa reflexão, esse desafio, de fato, irmão, nós possamos levar para a prática. Leve isso para a sua vida, leve isso para a sua prática. Não perca de vista o bom exemplo desse homem, que João fez questão
de escrever e que o Espírito Santo fez questão de registrar para cada um de nós. Amém? Louvado seja o Senhor, que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, abraçar essa verdade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? De registrar para cada um de nós. Amém?